Hi guys, how are you? Our class today is on page 28 of the student's book, ok? Nossa aula hoje é na página 28, então, do Student's Book. Peguem o livro aí. E o título da aula é What Time is It? Que foi uma pergunta que nós finalizamos a aula anterior. Eu falei para vocês assim, coloquem aí What time is it? Que horas são agora, a hora que vocês finalizaram as atividades da última aula. Então, peguem esse horário que vocês anotaram aí para conferir se vocês fizeram corretamente como anotar a hora em inglês. Certo? Então, gente, ali na página 28, no exercício 1, diz assim, vocabulary, nós temos um vocabulário que nós vamos acompanhar e falar um pouquinho aí sobre vários horários. O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre horas fechadas em inglês. Como assim hora fechada? 100 minutos junto, tá? Então, eu vou falar sobre 11 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 2 horas, mas sem ter nenhum minuto junto. Tá? Então, o exemplo que vocês têm ali na apostila, o primeiro, são 11 horas. Então, como a gente fala que são 11 horas em inglês? It's 11. Vou pôr aqui em cima para vocês verem. It's 11 ou It's 11 o'clock. Justamente por não ter os minutos, nós podemos utilizar junto esse o'clock. Certo? Qualquer uma das duas formas fica correta. It's 11 or It's 11 o'clock. Se fosse 7 horas, it's 7 or it's 7 o'clock. Certo? Então, hora fechada é bem tranquilo. Sobre uma outra hora fechada que eu quero falar para vocês, que é bem importante, é o 12. 12 horas. Vocês podem falar, é o último quadradinho que vocês têm lá. Vocês podem falar, it's 12 o'clock, certo? Porque 12 é 12, it's 12 o'clock. Ou se vocês querem representar esse 12, se ele é meio-dia ou meia-noite, vocês podem em inglês também. Porque no português nós falamos é meio-dia, né? Ou é meia-noite. No inglês nós podemos fazer isso também. Para o meio-dia nós vamos falar it's noon. Noon é meio-dia, it's noon. E se nós queremos falar que é meia-noite, it's midnight. Certo? It's noon, meio-dia, it's midnight, meia-noite. Entendido? Bom, gente, antes de dar seguimento nos horários que nós temos ali na apostila, nessa parte 1, eu vou pedir para vocês irem na descrição desse vídeo aqui embaixo. Tem 2 links ali que eu preciso que vocês assistam antes que a gente continue falando sobre hora, certo? Então, nós vimos hora fechada, que nós podemos utilizar o o'clock junto, ou somente falar a hora, it's 11, por exemplo, ou it's 11 o'clock. E vimos sobre o 12, né? Nós podemos falar it's 12 o'clock, it's 12, ou nós podemos falar ainda se é meio-dia ou meia-noite. It's noon e it's midnight, que é meia-noite. Agora, para dar seguimento, falar sobre outros horários, vocês vão nesses links ali, assistam eles e passam para o vídeo 2. Assim nós vamos dar continuidade vendo esses horários que faltam aí da apostila, certo? Até daqui a pouco, então. Voltamos, pessoal. Viram os 2 vídeos que eu solicitei para vocês, que estavam na descrição do vídeo anterior que eu fiz? Quem não viu, pausa agora esse vídeo, volta lá e veja, por favor, porque é muito importante, tá? O primeiro vídeo fala sobre o sistema de horas de 24 horas e de 12 em 12 horas, certo? Lá nesse vídeo a moça falou que no Brasil nós utilizamos o sistema de 24 horas. Então, quando passou do meio-dia, que nós estamos já no período da tarde, nós falamos, por exemplo, se é 1 da tarde, nós não falamos 1 da tarde, nós falamos 13 horas. Se são 2 horas, nós falamos 14 horas, certo? No inglês, gente, é justamente o outro sistema, não é esse de 24 horas, é o de AM, PM, certo? Que é o AM e o PM que ela mostrou lá. Por isso, eu solicitei que vocês vissem esse vídeo, para compreender os 2 sistemas e entender que no Brasil a gente usa a gente até pode utilizar o AM, PM no Brasil,
mas fora nós vamos utilizar o AM, PM, certo? Esse de 24 horas não. Então, visto isso, o que eu quero falar para vocês? Que justamente por não diferenciar uma da manhã de uma da tarde, né, não vai ser 13 horas da tarde, nós precisamos usar estas siglas para mostrar que horário a gente está se referindo. Imagine que vocês vão sair com alguém e falam assim, eu te encontro lá às 5 horas. Tá, mas vai ser 5 da manhã ou 5 da tarde? Então, vocês têm que colocar o AM e o PM no horário para que a pessoa entenda qual 5 horas vocês estão se referindo. Aqui no Brasil, se vocês quisessem encontrar alguém às 5 da manhã, vocês falariam 5 horas. E se fosse às 5 da tarde, vocês falariam, te vejo lá às 17 horas, certo? No inglês, vocês vão ter que especificar com AM e PM qual 5 horas é, certo? Então, vamos voltar ali na página 28 agora, falar sobre os horários que faltam. E aí, justamente esses horários que faltam, eu solicitei que vocês vissem o vídeo de frações lá, de horas, para compreender algumas coisas que nós vamos ver agora ao longo desse vídeo que eu estou fazendo. Então, o próximo horário ali, no segundo quadradinho, diz lá 11h10. Se nós queremos falar 11h10, né, no português, que horas são? 11h10. A gente usa um E entre o 11 e o 10. No inglês, a gente não vai usar esse E, então fica uma frase um pouco mais curta e tem menos coisa para falar em inglês, é mais fácil. Então, a gente fala, it's 11:10. São, né, 11 e o 10, mas sem a palavrinha E que no português a gente usa. Vejam aqui, ó, português 11h10. E em inglês, it's 11:10, certo? Outra forma que a gente pode falar em inglês também, que tá ali na linha de baixo desse quadradinho, é assim, it's 10 after 11. Como assim 10? Colocou 10 na frente. Ou seja, são 10 após as 11. Então, em vez de falar a hora na frente, na frase, nós falamos primeiro os minutos. São 10 minutos após as 11 horas. Isso no português nós quase não fazemos. Aqui no Brasil a gente não faz muito isso, né? Se são 11h10, a gente fala 11h10. Nós não falamos são 10 minutos depois das 11 horas, certo? Mas no inglês, essa forma é utilizada e eu preciso que vocês coloquem isso aí na cabeça, porque senão vocês saem, viajam e vão perguntar a hora em algum lugar e vão falar it's 10 after 11 e vocês vão ficar 10 após as 11, isso vocês vão escutar muito. Então, vamos focar nisso desde já, certo? Vamos passar agora ali para o 11h15. 15 é 1/4 de hora, como vocês viram lá no vídeo de fração de hora. Então, se eu tenho 60 minutos em uma hora, 15 é metade da metade, né? É 1/4 de hora. Em inglês, eles costumam falar 1/4 para este 15. No português, a gente não fala. Por exemplo, se são 11h15, no português a gente fala 11h15. Dificilmente vocês vão ouvir aqui no Brasil, são 11 horas e 1/4 de hora. Vocês não escutam isso, é 11h15. Já lá fora vocês vão ouvir. Então, como é o 11h15, por exemplo? It's 11:15. São 11h15. 11:15, certo? Ou vocês vão escutar it's 1/4 after 11. É 1/4 após as 11, certo? Passou 1/4 de hora depois das 11 horas. Passaram-se 15 minutos após as 11. Então, esse quarter é o mesmo que 15 minutos. E o after é que passou. Então, it's 1/4 é 1/4 after após 11. Após as 11. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim lá para esclarecer depois. Agora, sobre quando tenho 30, né? 30 minutos, 11h30, por exemplo. No Brasil, nós falamos 11h30 ou 11h30. E lá fora também. It's 11:30, certo? 11h30 ou it's
past 11. De novo esse past aí, o past da mesma forma que o after, passado das 11. Então, nós falamos it's 11:30, é 11:30, ou it's half é metade, it's half past 11. Então, passou metade de hora já após as 11. It's half past 11. Ok? Esse é mais tranquilo que o quarter lá, porque nós usamos o meia no Brasil, né? Meia hora. E aí é justamente isso. It's half é meia hora past 11, após as 11. É só se acostumar com isso do após as 11 que nós não usamos no Brasil. Agora, a próxima hora lá é 11:40. No Brasil, nós falamos 11:40, ou também falamos que falta 20 para o meio-dia, ou 20 para meia-noite, 20 minutos para as 12. No inglês, nós vamos falar assim também. Podemos falar 11:40, it's 11:40, certo? 11:40. Ou podemos falar que faltam 20 para as 11. Como que nós vamos falar isso? It's 20 to 12, né? Faltam 20 minutos para as 12, na verdade, não para as 11. Então, it's 20 to 12. Faltam 20 para, esse to é para, 12, 12 horas. Entendido? Então, it's 20 to 12. Já o 11:45, no Brasil nós falamos 11:45, ou nós falamos que falta 15 para o meio-dia, ou 15 para a meia-noite, 15 para as 12, né? Como vai ser no inglês? Da mesma forma. Podemos falar que são 11:45, é a primeira linha lá de vocês. Fala assim, it's 11:45. São 11:45, sem o ezinho. Não tem esse ezinho no inglês. It's 11:45, 11:45. Ou a gente fala que faltam uns 15 minutos lá para o meio-dia. Como nós vamos falar isso? It's a quarter, tá? Pensem no vídeo da fração. It's a quarter to 12. Falta um quarto to para 12, às 12. Se faltasse um quarto para as 7 horas, por exemplo, nós falaríamos it's a quarter to 7, certo? Faltam 15 minutos para as 7, ou seja, é 6:45. Poderíamos falar assim também. It's 6:45. São 6:45. Da mesma forma que tá ali pro 11:45. Agora o próximo ali, 11:57. Podemos falar tudo isso. It's 11:57. Ok? It's 11:57, 11:57. Ou podemos falar que falta 3 para as 12. It's 3 to 12. Faltam 3 para as 12. Entendido? Então, gente, as horas em inglês são fáceis. É só vocês focarem nessa parte aí de fração, o quarter, né? Que é 15 minutos, um quarto de hora. O meia, que é o half, e entender que às vezes eles vão falar que passaram-se 10 minutos após tal horário, ali como o exemplo do 11:10, it's 10 after 11, passaram-se 10 após as 11. Ou eles podem falar que falta tantos minutos para um horário, como ali no 11:40, it's 20 to 11. Faltam 20 para as 11. Outra coisa que é importante lembrar é que o sistema não é de 24 horas, é de 12 em 12, e a gente precisa usar o AM e o PM. É o exemplo lá, vou sair com alguém, marquei de encontrar às 5, vou falar, te encontro lá que horas? It's 5 AM, 5 da manhã, ou it's 5 PM, 5 da tarde, certo? Tem uma palavrinha ali na primeira linha em cada quadradinho que é a palavra easy. Essa palavrinha aqui, easy. Easy é fácil. Então, o jeito mais fácil de falar é a parte de cima, que é a hora do jeito que a gente fala em português mesmo. Por exemplo, 11:15, 11:15. 11:15.
E tem o outro jeito embaixo que é um pouco mais complicadinho. O que vocês vão fazer agora? 10 minutinhos para treinar os horários que estão aí nesses quadradinhos e mandar um áudio para mim fazendo a leitura desses horários, tanto a forma fácil quanto a forma mais complexa, certo? Depois, mais 15 minutos para vocês fazerem o exercício 2. Tem alguns horários lá no exercício 2 e vocês vão escrever embaixo como fala esses horários, do mesmo jeito que tá ali no exercício 1. Vão colocar lá o primeiro horário, 7h25. It's 7:25, o jeito fácil. E embaixo pode ser escrito de outra forma, vocês colocam lá também, certo? Então, vocês têm aí 25 minutinhos para trabalhar com esses exercícios, treinar o exercício 1, mandar áudio e escrever o exercício 2. Feito isso, passem para o próximo vídeo que nós vamos falar sobre dias da semana e sobre a alimentação durante o dia, almoço, jantar, como são essas palavrinhas. Então, até daqui a pouco. Caprichem aí nesse exercício 1 e 2. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no WhatsApp ou podem ligar também. Espero vocês. Vamos falar do dia das semanas agora, gente? Então, dias da semana. Como é dias? Days. Tá? O da é of, the. Esse of é de. E esse the é o ou a em inglês. Então, o de mais o ou a fica do ou da, certo? E semana é week. Então, days of the week são os dias da semana. Isso vocês têm lá no Student's Book, on page 29, na página 29. Olhem lá na parte de cima, na parte 5, parte 5. Então, lá diz assim, routine, a rotina, né? Para falar de rotina, primeiro vamos falar de days of the week, os dias da semana. Então, quais são os dias da semana? Vamos começar pelo fim de semana. Weekend. Semana é week, lembram? E fim é end. Weekend, fim de semana. Então, quais são os dias que compõem o fim de semana? Temos o sábado, que é Saturday ou Saturday, sábado. E temos o domingo, que é Sunday, ok? Então, on the weekend, no fim de semana, nós temos quais dias? Saturday and Sunday. Esses 2 dias para o fim de semana. Agora, semana, quais dias nós temos? Segunda-feira, Monday. Terça-feira é Tuesday. Quarta-feira é Wednesday. E, por favor, falem Wednesday. Não falem esse D. Esqueçam dele para falar a pronúncia, tá? E não falem também o Ezinho ali. É Wednesday, certo? Seguindo lá, quinta é Thursday. E a sexta é Friday. E é Friday. Não é free e não é free. Porque se vocês falam assim numa prova oral, quando a gente for fazer prova oral, vocês vão falar, por exemplo, querem falar alguma coisa de sexta-feira e falam free day. Isso aqui que vocês vão estar falando. Free é livre. Então, vocês vão estar falando sobre dia livre e não sobre sexta-feira. Sexta-feira é Friday, ok? Então, vamos lá de novo, da segunda até o domingo agora. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. E o domingo. Certo? Então, esses são os dias da semana. E agora vamos falar de um dia. Quais são os períodos do dia? Manhã, tarde, noite. Manhã, em inglês, nós falamos morning. Morning é manhã. E tarde é afternoon. Então, manhã, morning, tarde, afternoon. E à noite, nós temos 2 palavras para especificar a noite em inglês. O comecinho de noite, até quando vocês estão chegando em alguém. Lembram lá da aula de bom dia, boa tarde, boa noite? Eu falei para vocês, quando vocês estão chegando.
Para encontrar alguém, e é começo de noite, vocês vão encontrar, vocês falam good evening. Então, esse evening é noite e começo, certo? E quando vocês vão embora, vocês falam à noite, vocês vão falar good night. Então, night já é partindo, já é noite mais tarde. Então, morning, manhã, afternoon, tarde, evening, noite, comecinho de noite, e night é a noite, certo? Isso vocês vão ver ali na parte 3 da apostila, página 28. O que mais nós temos que falar nesse vídeo ainda, nessa parte da aula? Sobre alimentação, refeições do dia, sobre meals. Meals são refeições, certo? Que refeições nós temos normalmente no nosso dia a dia? Temos um café da manhã, breakfast, ok? Breakfast. Temos um almoço, que em inglês almoço é lunch, tá? Não confundam lunch assim com lanche. Lunch, em inglês, é almoço, certo? Já vamos falar sobre o que é o lanche. Temos o jantar, como é jantar? Dinner. Dinner, jantar, certo? Não é dinner, é dinner, dinner. E agora sobre o lanche. Lanche, tá escrito aqui para vocês, ó, snack. E vocês vão falar snack. Por favor, não falem snake, certo? É snack. Esse A vai ter um som de E, snack. Se vocês falarem snake, o que vai acontecer? Contar a história para vocês de uma amiga minha. Ela foi para um outro país, estava em um restaurante e os amigos dela pediram a refeição. Eu não sei se o país era a Índia, era um país ou a Índia ou lá próximo. E os amigos dela pediram uma refeição. Quando a refeição chegou, ela falou assim, what is this? O que é isto? E o rapaz falou assim para ela, it is snack. Que é o que eu falei para vocês, que é lanche, snack. E ela olhou e viu que era uma carne. Aquilo não era um lanche para ele falar que era snack. E ela olhou para ele e falou snack. E ele, yes, snack. E ela, snack. E ele, yes, snack. E fez assim, snack. O que ele falou para ela? Cobra. Só que cobra não é snack. É snake. Ok? E escreve assim. Então, snack é lanche. E snake, desta outra forma, é cobra. Então, cuidado como vocês vão falar e como vocês vão escrever. Porque senão vocês chegam em restaurante, em vez de pedir um snack, que é um lanche, vocês vão pedir uma cobra, snake. Então, muito cuidado com a pronúncia, hein? Essas palavras são parecidas, os sons são semelhantes, mas a escrita é diferente e a pronúncia é diferente, embora semelhante. Muito cuidado aí, hein? Atenção. Snack, além de lanche, pode ser aqueles salgadinhos pequenininhos de festa, sabe? Salgadinho, pacote de salgadinho, quando vocês compram, às vezes está escrito snack também, não snake. Muita atenção. Então, temos lá breakfast, café da manhã, lunch, que é almoço, não é lanche, lunch é snack, não é snake, porque snake é cobra, e temos o jantar, que é dinner. Tranquilo? Bem fácil isso, né? Agora, o que vocês vão fazer de exercício para fixar o que nós falamos é exercício 3, na página 28, na página 28, tem lá os períodos do dia e tem refeições. Vocês vão ligar período do dia à refeição. Tem um período do dia ali que eu falei lá no vídeo de horas, que é o noon, meio-dia, tá? Que refeição acontece ao meio-dia? Vocês vão colocar ali dentro daqueles círculozinhos das refeições qual letra de período do dia representa aquela refeição, tá? O exercício 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão inventar frases respondendo aquilo ali. São 4 perguntinhas. Fala lá, what's your name? Qual é o seu nome? Vocês inventam o nome de alguém, podem perguntar para alguém da família, se vocês preferirem. Depois fala, what time is your breakfast? What time? Que horas? What time is
é your breakfast? O seu café da manhã. A próxima. What time is your lunch? Qual horário é o seu almoço? Que horas é seu almoço? E what time is your dinner? Qual é o horário do seu jantar, da sua janta? Então, vocês colocam ali, por exemplo, eu falaria assim, se eu estivesse respondendo vocês me perguntariam, what's your name? Eu falaria, my name is Elisiane. Vocês colocariam ali, Elisiane. What time is your breakfast? Eu responderia, my breakfast, it's 7 o'clock. Ou 7 a.m. O meu café da manhã é 7 horas da manhã. What time is your lunch? My lunch is noon. O meu almoço é ao meio-dia. E what time is your dinner? My dinner is 8 p.m. Às 8, após o horário de almoço, às 8 da noite. É isso que vocês vão fazer ali para 3 pessoas, que vocês podem inventar ou perguntar. E vão colocar nesse exercício 4. Então, aí 20 minutinhos para vocês fazerem esse exercício 3 e 4. Finalizado isso, o que vocês vão fazer? Vão olhar a descrição aqui embaixo e tem um vídeo bem curtinho ali falando sobre a história dos dias da semana. Eu preciso que vocês vejam isso, que no próximo vídeo eu vou solicitar um exercício relacionado ao vídeo que vocês vão ver. Tá? Aí vocês vão vendo esse vídeo, lá nesse vídeo vai falar sobre segunda em inglês, Monday, sobre sábado, Saturday. Vocês vão associando, vão lembrando disso e depois nós vamos voltar no próximo vídeo fazendo uma atividade baseada nesse vídeo da descrição aqui. Certo? Qualquer dúvida escrevam para mim, fico aguardando, podem ligar também. E caprichem nos exercícios e até daqui a pouco. Voltamos, pessoal! Gostaram do videozinho lá sobre a história dos dias da semana, a diferença dos nomes em português e para os outros idiomas? Entenderam bem? Aprenderam os vários idiomas lá? Italiano, espanhol, francês, japonês. Bom, gente, sobre esse vídeo, o que vocês vão fazer? Ali na parte 5 da apostila, na página 29, onde fala os dias da semana, vocês vão colocar embaixo de cada dia da semana a qual astro, né? De qual astro veio a origem dos nomes lá, o Monday. Por exemplo, Monday tem a ver, tem relação com quem? Com Moon, que é a lua, certo? Então, vocês já podem pôr ali lua. E os outros dias da semana se referem a quais astros? Anotem ali na apostila nessa parte 5, certo? E agora, dando continuidade à aula de hoje, vamos passar lá para a parte 6, que fala assim, Daily Activities. O que é esse daily? É diário. Então, nós vamos falar sobre atividades diárias, coisas que nós fazemos em nossa routine, na nossa rotina, certo? Então, semana passada, na aula passada, nós vimos activities, vimos atividades, tem alguns verbos que vão se repetir agora aí, e hoje nós vamos ver outros. Então, a primeira coisa que tem ali no exercício 6, o primeiro verbo é watch TV. Watch é assistir, que vocês já lembram da semana passada. Então, watch TV, assistir TV, né? Então, o verbo to watch TV, assistir TV. E o verbo to go to work. To go é ir, certo? Então, to go to work é ir trabalhar, porque to work é trabalhar, lembram disso? E o verbo to sleep? To sleep é dormir. E o to get up é levantar. Então, depois de dormir, depois de to sleep, vocês to get up, né? Levantar, levantam. To read é ler. To read the news são as notícias, certo? Então, to read é ler. Esse the eu falei para vocês que é o, a, os, as. E news são notícias. Então, the news, as notícias. E to read the news, ler as notícias. Certo? A próxima ali, drink coffee. O verbo to drink coffee, to drink é beber. To drink coffee, beber café. Se eu falo to drink juice, beber suco, certo? O importante é que to drink é beber. A próxima, to have breakfast. O que era breakfast do vídeo anterior? Café da manhã. To have é ter.
ter o café da manhã, to have breakfast, ou tomar o café da manhã, certo? E a última palavrinha ali no quadradinho do exercício 6 é o to go to bed. To go é ir. To, para. To go to, ir para onde? Bed. Bed é cama. Então, a hora que vocês vão deitar, né? A hora que vocês vão dormir. To go to bed, ir para a cama. Nesse exercício 6, vocês vão levar uns 10 minutinhos para fazer. E o que é o exercício 6? Colocar esses verbos que nós vimos agora para cada imagem que tem ali no exercício 6, certo? A primeira imagem lá, a pessoa está na cama. Será que ela está levantando? To get up. Será que ela está dormindo? To sleep. Ou será que ela está indo dormir? To go to bed. Vejam bem ali para colocar, certo? E isso para todas as imagens. E o exercício 7 fala, complete the chart with your information. Vocês vão colocar ali naquela tabela informações sobre vocês. Talvez fique pequeno espaço, podem usar o caderno, mas vocês vão falar sobre horários que vocês fazem as mesmas atividades que estão no exercício 6. Por exemplo, on weekends, nos fins de semana, I get up at, eu levanto às, I get up at, eu levanto às, que horas? 8 a.m. Eu levanto às 8 horas antes do almoço, né? Então, I get up 8 a.m., por exemplo. Vocês podem colocar só um número ali, para não precisar usar o caderno. Então, vocês colocam o 8 e o a.m., se vocês levantam às 8. Aí, na linha de baixo, por exemplo, I have breakfast, eu tenho café da manhã. Qual horário? E colocam o horário, certo? Com todos os verbos que vocês viram no exercício 6, vocês vão fazer o exercício 7. Façam aí. O 6 vocês vão levar uns 10 minutinhos. O 7, como vocês vão ter que formar frases e colocando os horários, mais uns 15 minutinhos. Depois passem para o último vídeo da nossa aula de hoje, que precisamos relembrar uns pontos importantes da aula passada e falar mais algumas considerações. Então, até daqui a pouco, espero vocês no último vídeo. Conseguiram fazer os exercícios 6 e 7? Ficou alguma dúvida? Se tem dúvida, gente, escreve para mim, por favor. Não fiquem sofrendo aí, tá? Senão, daqui um pouco, vocês chegam na fase da prova final, né? A prova final é sobre a apostila inteira, tem parte oral também. Eu vou fazer perguntas e vocês precisam entender e responder em inglês. Então, qualquer dúvida, por favor, escrevam para mim. Combinado? Então, agora, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos relembrar da aula passada como é a formação do simple present, tá? O presente simples, quando eu quero falar que eu estou fazendo alguma coisa no dia de hoje. Por exemplo, eu ensino, ele ensina, eles ensinam, né? Então, I teach, eu ensino. Ele ensina, he teaches. Ok? He teaches. Termina com CH, som de S lá no final, então ES, em vez de apenas o S, e é terceira pessoa, he, então he teaches. E eles ensinam, they teach. Certo? Agora, se eu quero falar de um verbo que a gente viu hoje, drink. I drink, eu bebo. Ela bebe, é she drinks. E nós bebemos, we drink, sem o S. Então, o S vai entrar apenas para as terceiras pessoas. She drinks, he drinks, it drinks. O cachorro bebe. The dog drinks, com S no final, porque o cachorro é como se fosse o it. Ele, para coisas, objetos, animais, países, é o it. Lembram disso? Ok. Então, vamos fazer inteiro o verbo to drink, vamos conjugá-lo no presente simples. I drink, eu bebo. You drink, você bebe. Ele bebe, he drinks, com S lá no final. Ela bebe, she drinks. O cachorro bebe, ele bebe. It drinks. Nós bebemos, we drink. Vocês bebem, you drink.
e eles bebem, they drink, ok? Então, relembraram aí simple present, como conjuga cada pessoa no presente? Ótimo. Então, vamos lá para a página 29, agora exercício 8, exercise 8. Read these verbs again. Leiam novamente esses verbos. Temos lá, play soccer, jogar futebol. Study English, estudar o quê? English, inglês. Walk in the park, ride a bike, drive a car, and take the bus. Walk in the park, caminhar no parque. Ride a bike, andar de bicicleta, né? Esse ride, lembram que pode ser para moto também. Drive a car, dirigir o carro. E take the bus, pegar o ônibus. Agora diz ali embaixo, now write sentence. Agora escreva frases using days of the week, usando os dias da semana. Family members, os membros da família. And verbs, e estes verbos que estão aí na parte de cima do exercício 8. E depois fala ali, remember. Esse remember era justamente sobre o que nós vimos agora, o simple present. Todas essas conjugações, como conjuga para cada pessoa. Com ênfase que nas terceiras pessoas, he, she, it, recebem um S. Se termina com S, CH, com O, é ES, certo? Então, voltem na página anterior, lá da aula anterior, para revisar as regras para as terceiras pessoas. E vocês vão fazer frases aí nesse exercício 8, falando coisas que vocês ou os membros da família de vocês fazem com esses verbos. Por exemplo, my grandmother, a minha avó, walks, caminha in the park on Saturday, no sábado. Ok? Ou eu posso falar antes, no sábado, on Saturday, my grandmother, minha avó, walks in the park. Como eu vou colocar aqui para vocês. Certo? É isso que vocês vão fazer, utilizando aqueles verbos, dias da semana, membros da família ou vocês mesmos, vão produzir frases. Façam frases afirmativas, negativas e interrogativas também. Por exemplo, se eu quero perguntar para vocês se vocês, deixa eu ver um verbo, dirigem um carro na sexta-feira. Então, eu vou falar assim, do you drive a car on Friday? Você dirige um carro na sexta? Do you drive a car on Friday? Na sexta? Certo? Então, façam perguntinhas, façam frases negativas e afirmativas aí nesse exercício 8. Finalizado isso, vocês vão levar uns 20 minutinhos para fazer essa atividade. Passado esses 20 minutos, o que vocês vão fazer? Vão escrever aí embaixo mesmo dessa atividade 8, em inglês, as seguintes expressões. De manhã, à tarde, à noite e na sexta-feira. Tudo em inglês, vocês vão escrever isso aqui. De manhã, à tarde, à noite e na sexta-feira. Certo? Vão levar aí mais uns 5 minutinhos para fazer isso aqui. E encerramos a aula de hoje. Por que eu pedi esse exercício? Para iniciarmos já a próxima aula com o conhecimento dessas expressões que nós vamos utilizar. Certo? Qualquer dúvida? Estou esperando mensagem, ligação. Quem está com dificuldade de internet em casa, lembre-se que pode procurar a escola, agendar um horário e fazer as atividades lá na escola, só agendar. E qualquer coisa eu fico à disposição de vocês. Have a good week, tenham uma boa semana, have a good weekend, né? Uma expressão que nós vimos hoje, weekend, fim de semana. Tenham um bom fim de semana, have a good weekend. And see you, vejo vocês next week, na semana que vem. Bye, bye.